Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tata Quilumbo, sacerdote, mestre do Templo de Quimbanda Domínio de Exu Marabô e Maria Padilha, e hoje vamos falar um pouquinho sobre uma entidade muito especial, muito conhecida, que é o Senhor Exu Tiriri. Quando buscamos falar sobre essas entidades agora, vamos dar uma ênfase maior àquelas entidades catalogadas por Aloysio Fontenelle em sua obra Exu, e entendendo o porquê de algumas associações, de algumas colocações desses espíritos em determinado grau, em determinada posição dentro da sua hierarquia. Exu Tiriri, ele é um dos principais Exus desde os tempos antigos, aqueles que é conhecido pelas quimbandas mais antigas, aquelas de primeira onda, como o Exu de alto comando, de alta patente. Como assim? Esse termo, alto comando, ele é até adotado no livro Quimbanda, Origens e Fundamentos da Bruxa Fernanda Laux, e ele é também conhecido dentro das práticas religiosas de algumas famílias. Ele se refere àqueles Exus primordiais do controle da hierarquia de Exu. E isso está relacionado normalmente a 7 entidades, dentre as quais estão catalogadas exatamente lá por Aloysio Fontenelle, o qual é Exu Rei das Sete Encruzilhadas, Exu Veludo, Exu Tranca-Rua, Exu Tiriri, Exu Marabô, Exu dos Rios e Exu Mangueira. Essas 7 entidades. Seriam essas 7 entidades que seriam o alto comando da Quimbanda, na visão da maioria das quimbandas antigas, que seriam as entidades que estariam diretamente abaixo de Exu Rei, ou Maioral, ou Lúcifer, a forma que queiram chamar. Cada entidade dessa, quando Fontenelle fala sobre eles, ele associa a um demônio do Grimório Verum. Exu Tiriri associado ao demônio Fleruti, que é o demônio que tem o poder de fazer nevar em um dia comum, cair granizo, é um demônio que tem a grande força de trazer respostas rápidas. Isso se relaciona, de certa forma, ao que se fala sobre Exu Tiriri. Exu Tiriri, dentro da Quimbanda, ele é o Exu que também traz o arquétipo do nome Tiriri, principalmente. Temos que entender isso. É onde nós costumamos falar e brincar e as pessoas não gostam, que qualquer quimbanda tem um quezinho iorubá, tem um quezinho nagô dentro dela. Por que tem um que nagô? Exu Tiriri, Exu Marabô, Exu Lalu, são nomes de espíritos, sem contar Exu, são nomes de deuses iorubanos que são cultuados dentro da Quimbanda, e na maioria das Quimbandas eles estão presentes. E Tiriri não é um desses. Tiriri, em uma das traduções de seu nome, quer dizer aquele que é mais valioso. E também um Uriki que fala sobre aquele que consegue andar rapidamente no caminho, quando você associa Tiriri Lonan. Então, você tem ali o conceito Yorubá do Exu, do arquétipo de Exu, do Oriki de Exu, que louva aquele que tem mais valor, aquele que atribui mais valor. Só que isso é não só a nível financeiro, mas a nível até de personalidade, a nível de conhecimento. Tiriri está relacionado a isso. E a força desse arquétipo se relaciona sim dentro da Quimbanda. Exu Tiriri é o Exu que ele era até chamado como tesoureiro da Quimbanda, vamos dizer, aquele Exu que domina as forças financeiras, as forças do movimento de finanças, e assim como a maioria dos Exus de encruzilhada de alta patente, ele tem caminho dentro de todo e qualquer reino. Como Fontenelle mesmo fala, apesar de ser de um Exu de encruzilhada, também trabalha dentro do cemitério mesmo, não estando ele subordinado à hierarquia do cemitério, naquele entendimento ali de Fontenelle. Exu Tiriri, ele pertence ao reino das encruzilhadas primordialmente, o seu nome já deixa claro isso. Ele está relacionado a questões de prosperidade, de fartura, de dinheiro, por isso chamado por algumas tradições e por alguns sacerdotes de o tesoureiro do maioral, do tesoureiro do diabo, tesoureiro da Quimbanda. Por quê? Entre aqueles 7 Exus principais do qual falamos, Tiriri seria considerado o senhor que tem a chave para a
prosperidade, para o crescimento financeiro. Por isso, sendo uma entidade que é normalmente evocada para aqueles que querem uma solução rápida para sua vida financeira, porque ele tem o axé dentro dos Exus de ser um dos mais rápidos dos Exus e também tem o axé de trazer o dinheiro. Tanto que ele costuma ser evocado em momentos, uma oferenda simples que é feita a esse Exu na estrada de barro, pedindo que ele venha trazer respostas rápidas e soltar a vida daquele consulente, daquele devoto, daquele adepto que está passando por uma dificuldade financeira. E como é que se fazem isso? Faz uma farofa bem apimentada com cebola e carne de porco e entrega para esse Exu na encruzilhada, né? É uma farofa feita no dendê e na encruzilhada de barro, numa estrada de barro, e se evoca esse Exu pedindo e fazendo um acordo que tendo a resposta voltará com algo melhor para aquela entidade. Esse Exu, ele trabalha muito ágil, ele é extremamente poderoso. A gente tem que desassociar um pouco conceitos. Aí é onde a gente costuma falar que temos que sempre levar o pé da letra. Exu Tiriri não é um só Tiriri, é uma falange de espíritos. Então nem todo Tiriri vai se manifestar com as mãozinhas para frente ou com a mãozinha aqui ou uma para trás. Por que eu estou falando isso? Exu Tiriri, ele tem uma iconografia que predomina no centro-sul do país, diferente do Rio de Janeiro, que é exatamente aquela com as duas mãos para frente, que vem a lembrar e a relembrar o Exu Tiriri de Tato Agostinho de Satã. Não sei nem se essa imagem, posso estar equivocado, tenha surgido através da incorporação dele, mas bem provavelmente seja um pedido dele ou alguém sobre isso. Pois aqui no Rio de Janeiro a imagem de Tiriri era totalmente diversa disso. E é de um homem ajoelhado, com uma mão para frente segurando uma garrafa de marafo e uma mão para trás na mesma posição. Ou é uma nova que foi feita depois, ele em pé, mas na mesma posição, uma mão para frente e outra para trás. E de um cabelo baixo que lembra até um pouquinho um cabelo indígena, liso. Enfim, a iconografia ela não interessa nesse momento. Nós temos que entender o que é Tiriri. Tiriri é um espírito que ele está ligado à evolução financeira dos seres humanos. Ele, como espírito de encruzilhada, ele está muito ligado também aos conceitos de lira. Alguns vão questionar porque aquele padrão instituído por Oswaldo de Obatalá seria o responsável pela encruzilhada da mata. Mas dentro do nosso ponto de vista, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa tradição, daquilo que entendemos, Tiriri trabalha com aquilo que é valioso. A mata também tem elementos valiosos, mas ele está muito ligado à lira. Você observe os pontos. Eu vi Exu dando gargalhada, com tridente na mão e sua capa bordada. Tem gente que canta esse ponto com sua capa dourada ou sua capa bordada. Enfim, seja bordada, seja dourada, isso fala de requinte, isso fala de nobreza. Então, isso fala o quê? Que esse Exu ele trabalha, ele atua através de elementos de nobreza, elementos de poder, elementos que falam de prosperidade. Então, vamos entender que Exu Tiriri não é só o Exu, como as pessoas falam, da pele bexiguenta. Não, não. Exu Tiriri é um Exu muito poderoso, ligado aos caminhos. É um Exu muito tenebroso. É um Exu que normalmente a falange desses Exus são muito demandeiros. São espíritos que não correm de demanda. São espíritos que não buscam. Mas quando chega a eles, eles gostam de demandar e de resolver na base do seu poder. Não delegar e nem deixar seus filhos delegar isso a outras entidades. Porque eles são nesse sentido um pouco orgulhosos. Eles gostam de mostrar que eles são tiriri. Como diz o ponto, quem nunca teve um pesadelo, mas nessa noite vai sonhar com tiriri. Ô seu tiriri, ô seu tiriri, toma conta da porteira, não deixa a casa cair. Seu tiriri, toma conta da porteira, não deixa a casa cair. Isso porque Exu Tiriri é uma falange de Exu de natureza bem vingativa, bem voraz. Essa falange de Exu, elas são extremamente carismáticas nesse sentido, são envolventes, mas eles têm um lado vingativo tão grande que quanto eles são tocados, não são facilmente, e eles sentem esse senso de justiça, eles revidam
com força. Eles atacam e vão em cima mesmo. Até porque ó, uma das formas de traduzir o seu nome, aquele que é forte e de grande valor, também vai falar disso. Aquele que é forte e que tem valor, que tem senso. Então ele não vai aceitar qualquer coisa. Exu Tiriri também é um Exu, como já falamos de dinheiro, ele é voltado, apesar das pessoas não saberem, às questões amorosas, sexuais, ao libido, né? É aquela força que trabalha exatamente até nos casos extraconjugais, porque aquele espírito bem silencioso, bem calminho, mas com uma profunda contraste de energias dentro de sua natureza. Como ele tem uma natureza ágil, eles conseguem fazer as coisas rapidamente sem você perceber. Os filhos de Tiriri normalmente são assim, eles têm um pensamento mais rápido que o comum. Quando você pensa em fazer algo, eles já entendeu todo o seu pensamento e já fizeram para você, já te adiantaram e você ainda nem conseguiu concluir essa situação. Mas os filhos de Tiriri, eles têm esse dom. Mas deixamos sempre claro, como falamos, existe essa natureza do arquétipo Tiriri e existe a individualidade de cada Exu Tiriri. Por mais que todo Exu Tiriri tenha essa capacidade de ser o Exu mais rápido, do Exu mais ágil, do Exu que tem um profundo domínio sobre as questões financeiras e capacidade de trazer rapidamente dinheiro e resposta no setor financeiro para você. Exus extremamente vingativos quando os seus protegidos são atacados de forma injustas e Exus que têm essa natureza de bobinho, mas por baixo atua de grande forma, de bobinho não, como se não, essa natureza disfarçada, o qual as pessoas vão falar, poxa, seu Tiriri bruto, assim, não trabalha no setor amoroso, pelo contrário, ele trabalha assim, e principalmente em casos extraconjugais, é onde ele domina aquele ditado que as pessoas falam, se faz de pão para comer quieto, né? Esse é o arquétipo de Exu Tiriri, e isso se predomina até em seus filhos, como falei, apesar de cada um ter sua natureza individual. Espero que tenham gostado. Vamos seguir. Um Zambia Quatessá.